paz, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe, pode tomar assento, por gentileza. Muito bom estar de volta. Obrigado, Elaine. Eu os convido ao texto de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. E leremos os versículos 23 a 25. E vamos refletir sobre o que o pecado causa em nós e qual o remédio para isso. Gênesis capítulo 2, versículo 23, eu leio na versão atualizada da Bíblia. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu vou ler até aqui. Amém. Eu tenho meditado nessas últimas semanas, trabalhando com vocês aqui nas quintas-feiras, no estudo bíblico, a respeito da obra transformadora de Jesus na nossa vida a partir das consequências do pecado. E a primeira informação que a gente precisa saber para falar sobre isso tem a ver com o plano de Deus ao criar o homem. Quando o texto que nós lemos expressa no versículo 23, esta, afinal, é o osso dos meus ossos, vamos só relembrar rapidamente. Deus, o plano da criação do homem é Gênesis 1, 26. Disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o plano da criação. É o plano. A confecção desse plano está no capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego. E aí a gente percebe que quando Deus faz o homem e sopra sobre o homem o fôlego, uma parte de Deus, algo que vem de Deus, entra no homem. O homem é feito do pó da terra, porém dentro do homem tem uma parte que vem de Deus. Fica claro isso, né? Quando Deus sopra no homem o fôlego, e a Bíblia diz que o homem tornou-se alma vivente. O homem tornou-se alma vivente. Tá com muito eco aí, não sei se dá para melhorar. Então o homem tem, naquele momento, a partir de então, uma parte de Deus, algo que vem de Deus, dentro do homem. Ok? Isso é Gênesis capítulo 2, versículo 7, a seguir. Lá pelas tantas, acho que no versículo 19 de Gênesis 2, a Bíblia diz que viu Deus que o homem estava só. Deixa eu achar esse texto. A gente está no 2:20. Espera aí. Aonde está escrito isso? 18, obrigado. Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só. E o homem, ele tinha um trabalho que Deus deu ao homem, que era dominar sobre todos os animais, dar nome aos animais. Vocês conhecem o texto. E o homem, com esse trabalho, ele se tornou um exímio conhecedor da natureza.
Ele se tornou um exímio conhecedor das espécies, já que dar nome não é apenas cognomizar, não é apenas Rex, esse aqui vai chamar Rex, não é isso. Mas é saber, conhecer a natureza profunda, para então denominar. Então o homem conhecia a natureza dos animais, ele sabia da vaca e do bezerro, ele sabia da cobra, ele sabia da águia, ele sabia do leão, ele sabia de tudo. E o homem tinha um problema que ele não sabia. Quem percebe é Deus. Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. O homem não tinha reclamado. Por que o homem não tinha reclamado? Porque não dá para você perceber o que você não conhece. Você não conhece, não dá para você saber. E aí, quando Deus apresenta a esposa, quando Deus traz a mulher, o homem se percebe completo. Por isso que o texto que nós lemos diz: esta, afinal, é o osso dos meus ossos. Quer dizer, finalmente, o homem agora se completa. E isso significa que o homem, assim como eu tenho que ter muita responsabilidade para falar o que eu vou falar, me ajuda aí também tendo responsabilidade para digerir isso. Significa que o homem, a imagem e semelhança de Deus, ele só fica pronto quando ele descobre que ele era incompleto e que ele se completa no outro. Vamos tentar entender. Antes da queda, antes da chegada da mulher, o homem tinha um problema que ele não detectava. E qual era o problema? Ele não se conhecia. Ele conhecia a natureza profunda dos animais, ele conhecia a natureza da criação, mas ele não se conhecia. Por quê? Porque para a gente se conhecer, a gente precisa de alguém. Para você se conhecer, você precisa do outro, você precisa de uma referência. Você precisa de uma referência. Sem referência, você não chega... Se eu desenhar um risco aqui e perguntar: esse risco está reto ou torto? Aí você pode dizer: está torto. Tá, para você saber que está torto, tem que ter uma referência. Você tem que ter a referência do reto para saber que está torto. Ou você tem que ter a referência do torto para saber que está reto. Faz sentido? Então, o Adão conhecia a natureza dos animais, mas ele não conhecia a sua própria natureza. Por quê? Porque antes de ser completo, ele não conseguia se ver. Ele não conseguia se ver. Quantas vezes você se viu hoje? Pastor, a gente tem o espelho, a gente tem a câmera e tal. Ok, mas quantas vezes você viu outras pessoas hoje? Muitas. Muitas. E antes da chegada da mulher, o homem não se conhecia, o Adão não se conhecia. Porque a gente aprende a se ver nos outros. Por exemplo, você se considera um homem bem educado ou mal educado? Você se considera uma mulher humilde ou arrogante? Você se considera uma pessoa orgulhosa e prepotente ou humilde de verdade? Você se considera uma pessoa chata ou legal? Você se considera uma pessoa amorosa ou irada? Você se considera uma pessoa bem ou mal educada? Para responder essas perguntas, você precisa de referência. Você precisa de referência. Aí eu me lembro que uma vez eu estava com um grupo lá em Israel trabalhando, e tinha um pastor famosíssimo, cujo nome deixarei no anonimato. E ele estava lá com a esposa, era um projeto que estavam vários casais. Todos eram casais, né, que estavam lá. Eu acho que era algo tipo 60 casais, 120 pessoas. E esse cara super famoso, ele tratava a mulher dele como um lixo. Aí a primeira vez você fala assim: não, deve ter acontecido alguma coisa, né, e tal, não sei o quê, que está ruim, né? Aí depois, no outro dia, pior, no outro dia, pior, no outro dia, pior, no outro dia, pior.
Daqui a pouco eu pensei e falei assim, esse cara é um lixo. Esse cara é um lixo. Ah, esse cara, Deus me livre. Quando eu cheguei em casa, não lembro, 10 dias depois desse projeto, nos próximos dias, eu acho que eu fui o melhor marido. Porque eu ficava olhando para aquilo e falei, não, cara, peraí, será que eu também faço isso? Será que eu... Peraí, não é assim que trata. Teve um dia que a mulher dele ficou chorando, a gente foi lá e falou, não, irmão, vem cá, tal, não sei o quê. Então, para saber se nós somos bem ou mal educados, bons ou maus maridos, boas ou más esposas, a gente precisa de referência. Para saber se você é ciumento ou não, qual é o limite do ciúme no casamento? Qual o limite da ira? Qual o limite? Porque a Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Como é que funciona? Quem é que dá o tom? Quem é o juiz para falar assim, irou, mas está tudo certo? Ou então, não, irou, mas está errado. Qual é o tom? Qual é... Para responder tudo isso, nós precisamos de quê? Referência. Para saber se eu sou um homem de Deus ou um canalha, eu preciso de referência. Eu preciso de referência. Para saber se você é um trabalhador ou um vagabundo, preciso de referência. Para saber se você é um homem humilde ou orgulhoso, preciso de referência. O Adão não tinha referência. Isso significa que ele não se conhecia. Ele sabia como era a natureza profunda dos animais, mas ele não sabia sobre ele mesmo. Até o dia em que Deus decidiu completá-lo. Veja bem, Deus soprou no barro quantas vezes? Uma. Deus não fez da costela de Adão uma mulher, soprou na mulher. Ele soprou uma vez. E essa informação é muito importante teologicamente. Porque os dois são complementares. Porque os dois são uma unidade. Deus soprou no barro uma vez. E a partir de Adão, Deus fez uma outra pessoa que o completasse. Então surge a expressão fantástica do versículo que nós lemos. Esta, afinal, o afinal aí significa, eu não sabia que eu era incompleto, mas agora eu percebi o quanto eu precisava me ver, o quanto eu precisava me conhecer. Essa, afinal, me completa, porque ela é osso dos meus ossos. Essa expressão é muito profunda, porque o osso dos meus ossos, então sou eu. E ela é realmente osso dos ossos dele, não é? De onde ela vem? A costela não é um osso? Não é a carne dele? Quando Adão fala essa palavra ali, inclusive do ponto de vista literal, ela está dizendo, essa me completa. Ela e eu somos uma coisa só, porque ela é osso dos meus ossos, porque ela é carne da minha carne, e ela me ajudou a me ver. Eu consegui perceber quem eu sou nela. Eu consigo perceber os meus defeitos olhando para ela. Olhando para ela eu me corrijo. Então essa, afinal, me completa. Porque ela me mostra como eu sou, olhando para ela, eu me vejo nela. Veja, ela não sou eu. Nós somos duas criaturas distintas. Mas nós dois juntos formamos uma única unidade. É porque ela me completa. E essa é a essência básica da Trindade. A Trindade, que é a doutrina mais difícil da Bíblia, é onde um
mais um é igual a 1. Mas como você faz essa conta? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantos deuses? 1. Como assim? Pois é, eles se completam. Eles é uma comunidade de 3 pessoas. É uma unidade, porém composta. Que não vou gastar tempo aqui teologando. Agora o homem pode experimentar a unidade composta. Agora o homem pode olhar e dizer assim: 1 mais 1 é igual a 1. Porque essa que me completa, essa que me mostrou como eu sou gente. Eu aprendi a ser gente olhando nela, e aprendi a me corrigir olhando ela. Eu me vejo nela. Ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Não sei explicar, mas ela e eu somos uma coisa só. Mesmo sendo 2 pessoas distintas, mas nós manifestamos a unidade. Ou seja, a trindade é a possibilidade de manifestação de diversidade numérica, mas não diversidade de natureza, na unidade. Então, o ápice dessa revelação, é por isso que a gente, entendendo esse ponto, essa introdução, a gente entende a profundidade do que é ser imagem e semelhança de Deus. Porque imagem tem a ver com o que você vê, certo? Certo ou não? Imagem é uma coisa. Só pode ser imagem aquilo que você consegue ver. Se você não vê, não é uma imagem. E a proposta de Deus, eu comecei esse sermão dizendo assim, ó, a criação, a proposta da criação do homem está no capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem. Ali tem um ser criador, divino, que fala no plural. E ele fala no plural, parece que ele está falando com outra pessoa que tem a mesma capacidade dele, que eu só posso convidar você para fazer alguma coisa junto comigo se você tiver essa capacidade. Então ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então tem um ser que é todo poderoso, que é capaz de criar do nada, e ele está falando com alguém que é como ele. Aí está a proposta da criação. E a confecção da criação está no capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Quando ele forma o homem do pó da terra, nós temos uma imagem. Certo? Temos uma imagem. Tem um boneco feito do pó da terra. Temos uma imagem. Ele sopra nesse fôlego, nessa imagem, nessa confecção. O fôlego, agora essa imagem tem uma parte divina dentro dela. Tem algo que vem de Deus. Eu não estou dizendo que o homem é divino. Mas ele recebeu uma parte que vem de Deus dentro dele agora. Que é o Espírito. A palavra hebraica é ruach, que o pessoal fala ruach. E essa palavra, e essa questão do ruach, em hebraico, é o Espírito. Ele soprou no homem o Espírito de vida. E porque o homem recebeu o ruach, o Espírito que vem de Deus, ele se tornou uma alma vivente. Então nós temos agora uma imagem animada. Aliás, ânima é a palavra, agora é latim, né? Ânima é a palavra para alma em latim. Então nós temos um ser antes inanimado, agora animado, agora com alma. E aí, isso não significa que esse ser, agora animado, agora que recebeu um fôlego de Deus, agora uma alma, que ele é também semelhança. Porque a proposta é: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando é que o homem torna-se semelhante ou semelhança de Deus? Sem confundir, não estou dizendo que o homem vira Deus. Semelhança. Em que somos semelhantes a Deus? A gente é divino? Não. A gente é incriado? Somos incriados? Não, porque Deus é incriado, não foi criado. Nós somos onipotentes? Sim ou não? Não.
Nós somos onipresentes? Não. Então, no que nos assemelhamos a Deus? Imagem é o que você vê. O protótipo. E nós somos feitos à imagem do Cristo. Porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então ele já sabia como ia ser, então por conta disso foi feita a imagem. Agora, a semelhança em que o homem se assemelha a Deus, se ele não é onipotente, se o homem não é onipresente, se o homem não é todo bondoso, se o homem não é onibenevolente, se o homem... No que a gente se assemelha a Deus? Pois é, a gente se assemelha a Deus na capacidade da unidade. Porque o cachorro e a cadela, os dois juntos não são um só. É um por si, inclusive um mata o outro. A aranha, a viúva negra, depois de acasalar, ela come o parceiro. Nós nos tornamos semelhantes a Deus, porque nós somos a única criatura de Deus que recebeu o fôlego que veio dele e que temos a capacidade de ser unidade com o outro. Nem os anjos têm essa capacidade. Como eu sei disso? Porque cada anjo é uma unidade. Deus não fez um anjo e a partir dele todos os anjos vieram. Não. Cada anjo é uma unidade. Anjo não se casa. Anjo não vira dois anjos, um. Três anjos, uma só carne. Cada anjo é uma unidade em separado. O anjo não tem essa possibilidade de ser uma comunidade, de ser todos os anjos tratados como um. Por isso que Deus vai julgar os anjos separadamente. Por isso que a morte de Cristo não é possível, não é teoricamente possível salvar anjos. Porque tem anjos bons e tem anjos maus. A morte de Cristo não salva anjos. Por quê? Porque Jesus se tornou um homem, e como o homem tem essa capacidade de ser todos um só, considerado um só, a palavra Adão em hebraico é humanidade. É humanidade. Então, a morte de Cristo, uma vez morto, ele salva todos. Mas isso não funciona para os anjos. Se Jesus quiser salvar os anjos caídos, ele teria de morrer por cada anjo. Porque cada unidade é separada do outro. O anjo não tem essa capacidade de ser 1 mais 1 é igual a 1. O anjo não tem essa capacidade. Estou me fazendo entender? E o ápice dessa revelação está em Gênesis capítulo 5. Leia comigo, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Adão é o nome do casal. Não é isso que está escrito no texto? Eu já disse isso outra vez, mas para quem não estava, nos cultos de ensino. Você sabia que Eva não era o nome da mulher? Ela passa a se chamar Eva depois da queda. É o homem que vai diferenciar os nomes agora. Porque esse texto está dizendo assim: homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. A palavra hebraica Adam, no dia em que foram criados. Ou seja, lhes chamou pelo nome de Adão significa que era um nome só para os dois. Por isso que o homem diz assim: essa é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada, aí em hebraico homem em hebraico é Ish. É um problema, né? Como é que fala homem? Ish. É um I, um S e um H. Ish. Homem hebraico é Ish. Ishá. Mulher é Ishá. É. E tem pior, tá? Sabe como é que fala marido em hebraico? Baal.
Não estou exagerando, não. Dá um Google aí, coloca Google Tradutor, coloca marido, você vai ver, Baal. Mas isso é assunto para outro dia. E lhes chamou pelo nome de Adão. Por isso que Adão disse assim, ó, essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada Ixá, porque do Ish foi tomada. Eu e ela somos a mesma coisa. Eu e ela formamos uma unidade. Então, quer dizer, significa que quando Deus chamava Adão, os dois vinham com ele, falar com Deus. O casal vinha. Deus só trata separadamente um e o outro depois do pecado. E disse Deus ao homem, maldita é a terra, maldita. Disse Deus à mulher, com dores você vai multiplicar as dores da tua conceição, não sei o que lá. Ou seja, o homem passa de imagem à semelhança de Deus quando fica pronto o casal. Porque Deus é o único que pode manifestar unidade. E agora o homem vai poder manifestar unidade. Então, de imagem, ele também passa a ser semelhança. E agora o homem é imagem e semelhança de Deus, porque ele pode manifestar unidade. Pastor, mas eu sou solteiro, então eu não sou a imagem e semelhança de Deus? Então, mesmo você sendo solteiro, você pode manifestar unidade. Porque todos nós viemos da família, de uma família. Mas meu pai era separado, minha mãe foi só um namoro. Tá, mas é uma família, é um homem e uma mulher que se uniram. Então todos nós nascemos da família para a família. Você nasceu de um momento onde os dois se completaram e você está pronta ou pronto para completar alguém. Ou para ser completado por alguém. Então agora o homem está completo. Agora o homem manifesta comunhão. Por quê? Porque agora o homem manifesta a unidade comunitária. O próximo versículo, então vamos lá. Essa agora é afinal o osso dos meus ossos. Essa afinal é carne da minha carne. Será chamada Ixá, porque do Ish foi tomado. Será chamada Varoa, porque do homem foi tomado. E nas versões modernas, será chamada mulher, porque do homem foi tomado e tal. E o próximo momento é o último versículo do capítulo 2. Eu acho que é o capítulo 20, o versículo 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Significa que não havia nada para esconder um do outro. Significa que a mulher tinha a senha do Google do homem. Significa que o homem tinha acesso a tudo da sua mulher. E significa que um sabia tudo do outro. Como é que a gente pensa em casar? A gente pensa em casar assim, você conhece a pessoa, aí você começa é o flerte. Você começa a flertar, aí você se perfuma, você se exibe, você mostra que você é uma boa companhia, o próximo momento, você começa a falar de você. E você começa a perguntar dela. Como é o teu passado, quem você namorou, não é assim? Quem que você namorou, por quê, quando terminou, quando começou, como é que é teu pai, como é que você mora, do que você trabalha, e ela começa a falar também. Ou seja, vocês vão se conhecendo. A ideia é, eu estou me mostrando para você, e você está se mostrando para mim. Eu estou conhecendo você, e você está conhecendo a mim. Nós estamos trocando informações entre nós. O acesso está abrindo. O acesso entre nós está se abrindo. Por que alguns casamentos não dão certo? Porque a pessoa não se abre, né? Aí, como ela não conta tudo, depois que casa, aparecem as coisas que ela escondeu. E aí a pessoa fala assim, mas você não era assim. Você não falou que era isso. Você não falou que tinha isso. Você me escondeu essa informação. O último versículo do capítulo 2 é o último versículo antes da queda. Claro que a Bíblia não foi dividida em capítulos, né? Mas só para a gente pensar.
O último capítulo, o último versículo, a última informação antes do pecado entrar, é que os dois eram uma unidade. Essa unidade era perfeita, e um completava o outro, e ninguém tinha nada para esconder um do outro, e os dois eram enxergados por Deus como uma unidade. E por isso o homem de imagem, eles também se transforma em semelhança de Deus. Porque Deus é o único que manifesta unidade na diversidade. Deus é uma comunidade. É o Pai, um Filho e o Espírito Santo. E esses três são um. E nenhum bicho, nenhum animal, nenhum ser celestial, nem querubim, nem arcanjo, nem sei lá, ninguém manifesta unidade. Somente o homem consegue manifestar unidade. Por isso que quando você casa, os casamentos de hoje não estão durando, porque os casamentos é meu carro e seu carro, meu dinheiro, seu dinheiro, minha conta, sua conta, meu boleto, seu boleto, meu problema, seus problemas, minha senha, sua senha. Ué, qual é a possibilidade disso dar certo? Se o teu casamento é assim, meu irmão, então você não está casado com uma mulher, você está casado, você tem uma sócia. Você está entendendo? Você não tem um marido, você tem um sócio. Aí sociedade dá certo, dá errado, às vezes dura muito tempo, depois acaba, às vezes dura muito tempo e vai até o fim, mas é uma sociedade. Agora, casamento é onde um é do outro. Um pertence ao outro e um não tem nada a esconder do outro, e ela sou eu, e eu sou ela. Por isso Jesus chama a igreja de noiva. De noiva, mexeu com ela, mexeu comigo. Quando Paulo caiu do cavalo e Jesus apareceu para ele, Paulo estava perseguindo quem? A igreja. E o que Jesus diz para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, Jesus estava morto e tinha ressuscitado, mas o Paulo não acreditava nisso. Ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. E quando Jesus aparece, ele fala assim, então, ela é minha esposa. Nós somos um. Então você mexeu com ela, mexeu comigo. Por que você está me perseguindo? É comigo a conversa. A conversa é comigo. Mas hoje, quando não há casamento, mas há uma sociedade, meu dinheiro, seu dinheiro, meu salário, seu salário, minha bicicleta, sua bicicleta, meu problema, seu problema, aí é óbvio que as coisas não vão, um não vai se doer pelo outro. Por isso que tem maridos fracos, que a mulher que tem que resolver os problemas. A mulher que tem que resolver os problemas. O cara bate lá no carro e o marido fala, vai lá, atende lá. Fala para ele. Por quê? Porque não é um só. Tudo isso é só uma introdução, né? Então já estraguei. Significa que não havia nada para esconder um do outro, até que o pecado chega. E a última informação é, dois estavam nus. E ninguém se envergonhava. Ou seja, eu não tenho problema do que eu estou expondo de mim, e não vejo problema no que você está expondo a mim. Está tudo certo. É por inteiro. Aí entra o pecado. E como o tema é o que o pecado causou, era para ser 3 pontos. Então, primeiro, o pecado nos separou de Deus. Essa é a primeira informação. Essa é a primeira informação. Só que a gente esquece que separados de Deus não há a mínima possibilidade de existir, a menos que Deus tenha misericórdia da gente, né? Porque tudo que existe, existe em Deus. Isso é básico lá de Atos 17, 28. Em Deus é que nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que existe, existe em Deus. Porque Deus é o Criador de tudo. Até o diabo existe em Deus. O diabo precisa de Deus para existir. Porque o diabo é uma criatura. O diabo não é um Deus à parte. Não existe criação à parte de Deus. Tudo que existe, existe em Deus. Porque nele nós vivemos. A gente respira. Nele nós nos movimentamos. E nele nós existimos. Então, quando o homem rompe com Deus, ele assume a inexistência, a menos que Deus tenha misericórdia. Aí Deus teve misericórdia.
Quando o homem rompe com Deus, ele se torna autorreferente. Veja bem, a queda do homem, que é o próximo versículo, paramos no último versículo do capítulo 2. Entra no capítulo 3. Mas a serpente, o mas é aquela palavrinha que estraga tudo que estava sendo dito atrás, né? Tipo assim, ó. Meu casamento estava tudo bem, mas... O mais é a palavra que estraga o que estava feito. Eu ia chegar no horário, mas pneu furou, então estragou. Ia dar certo, mas... O mais é a palavra que estraga. Ou seja, estava tudo maravilhoso até Gênesis capítulo 2, versículo 24, 25, né? Versículo 25. Mas a serpente. Então veja, a queda do homem não é o homem passando para o lado da serpente. A serpente, porque a nossa cabeça é que o diabo está montando um time. Venderam para nós a ideia de que o diabo está montando um time aí. Que o diabo está dizendo, eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Estou precisando de gente. Se você vier comigo, vai. E venderam essa ideia para nós na Idade Média. Por isso que as pessoas hoje fazem até pacto com o diabo. Para dizer, eu sou dele agora. Eu sou do time dele. Só que na Bíblia, o diabo não está montando um time. Na Bíblia, o diabo nunca chamou ninguém para ir para o lado dele. Para falar assim, vem comigo que eu acho que dá. Na Bíblia, o diabo é um louco. Ele sabe que ele perdeu. E a filosofia do diabo é essa. Se não tem para mim, não tem para mais ninguém. Se estragou para mim, está ruim para mim, enquanto eu puder estragar, eu vou estragar. Por isso que na Bíblia o diabo é o que lança tropeço. Ele não quer fazer você um general do exército dele. Ele quer que você se lasque. Só é isso. Só é isso. Dando tiro para todo lado, ele vai querer que você se lasque. Desculpa falar meio... Então a queda não é o homem passando por time do diabo, mas é o homem deixando de ter Deus como referência. Veja o que o diabo fala. Eu vou falar diabo e não a serpente, a gente sabe que o diabo é a antiga serpente. Ele fala assim, primeiro ele tenta assim, Deus falou que não pode comer nenhuma árvore do jardim? É assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Diz o versículo 1. Isso era uma mentira. Aí a mulher falou, não foi isso que passaram para mim. Não foi isso que eu aprendi. Aí ela falou, não, a gente pode comer sim. A gente só não pode comer dessa. Aí quando ela deu essa informação, ela disse assim, porque se a gente comer, a gente morre. E aí Satanás falou para ela assim, não, mas é mentira de Deus. É mentira de Deus. Você não vai morrer. A proposta de Satanás não é vem para o meu time. A proposta de Satanás é rompa com Deus. Rompa com Deus. Eu rompi, rompe com Deus, você também. E aí, quando o homem rompe com Deus, o que é romper com Deus na essência? É deixar de ter Deus como seu referencial para a vida. Quando o homem peca, é porque naquele momento Deus não é sua referência. Naquele momento, Deus não é sua referência. Porque se Deus fosse a sua referência, ele não cairia naquele pecado. Então, Deus é a sua referência para a vida? Pastor, como eu sei se Deus é a minha referência para a vida? Olha as suas escolhas. Quando a mulher arranca aquele fruto e come, ela está indo contra o que Deus disse. E ela está indo, influenciada pelo diabo, tornando sua própria referência. A proposta de Satanás não vem para o meu time porque eu sou uma referência melhor para você. Não, a proposta de Satanás é assim, seja você a sua referência. Escolha você a árvore que você quer. Quem escolhe a árvore que você pode comer? Não é Deus? Escolha você. O Satanás não está dizendo, eu vou escolher para você. Não, ele está dizendo o seguinte, decida você, coma o que você quiser, rompa com esse Deus. Rompa com esse Deus. Deus disse isso, mas é mentira. Ele sabe que no dia que você fizer isso, você vai ser como ele, você vai ser sua referência. Então a queda
É, em última análise, você no lugar de Deus. E não o diabo no lugar de Deus. É você como sua referência. Então, pastor, como eu sei se eu estou na rebelião ou não? Olha as suas últimas escolhas. Teve Deus como sua referência? Porque se não teve, então você está separado de Deus. Agora, por mais que você seja um pastor, se os seus movimentos não tiveram Deus como referência, se não tem, então você não está em comunhão com Deus, por mais que você seja considerado pela sua família como mulher de Deus, como homem de Deus. Então, quando o pecado entrou na equação, o homem se tornou autorreferente e se separou de Deus. Esse é o primeiro efeito. Só que o homem, sem o sopro de Deus, é barro estático, né? O homem se torna alguma coisa quando o sopro vem. O homem sem o espírito é carne morta, né? Deus arranca a costela do Adão. Essa costela sozinha, o que é uma costela sozinha? É carne morta, né? A costela fora do corpo é carne em estado de putrefação. Vai acabar. Que é essa definição de Deus em Efésios 2. É a definição que Deus faz do homem em Efésios 2. Você sozinho é carne morta. O que diz lá em Efésios 2, versículo 1? Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele falou, a gente era uma costela em estado de putrefação, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós estávamos mortos, fazendo a vontade da carne, das inclinações, sendo nossas próprias referências. Esse é o ponto. Então, primeiro, efeito do pecado. O que o pecado causou na gente? O pecado nos fez romper com Deus, é o primeiro, né? O pecado nos separou de Deus. Ou seja, o homem rompeu com Deus e escolheu a independência. O homem independente de Deus só tem condição de mostrar a queda. Não temos condição de mostrar nada de bom. Rompidos com Deus, o que você vai mostrar? O que você tem para mostrar? Segundo efeito, o pecado nos deixou em estado de alienação. O pecado nos deixou em estado de alienação. Veja bem, a partir da ruptura com Deus, acontece o primeiro divórcio. A gente entende, o primeiro casamento, onde 1 mais 1 é igual a 1, quando Adão fala, essa é o osso dos meus ossos, ela sou eu. Eu me vejo nela. Ela me completa. Essa é carne da minha carne. Ela e eu somos a mesma coisa. Mas a partir do pecado há o primeiro divórcio. Porque o que antes era comunhão, agora se torna individualidade. Coloca no capítulo 3 do Gênesis, na sequência, vendo a mulher, acho que é versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa, agradável, para dar entendimento, não sei o que, ela tomou do seu fruto e comeu. Depois entregou para o marido, ele comeu. Pronto, aí é a queda. Aí é a ruptura. A primeira consequência é o próximo verso. E o que diz o próximo verso? Abriram-se os olhos e eles perceberam-se nus. Qual era o último versículo do capítulo 2? Os dois estavam nus e ninguém ligava. Qual é a primeira consequência da queda? É espiritual, romperam com Deus. Mas o próximo momento é que um se separa, é a individualidade. Lembra que o homem se torna semelhante a Deus na unidade? Agora entra de unidade a individualidade. O que antes era unidade, agora se torna cada um por si. E isso começa quando nós rompemos com Deus. E agora cada um por si. E Deus para todos. Porque antes um olhava para o outro e se enxergava. Agora eu olho para o outro e não consigo mais me ver. Eu consigo ver o meu inimigo no outro. Porque a escada em espiral da ruptura com Deus é assim, ó. Primeiro momento, o Adão olha para a mulher, fala, ela e eu somos uma coisa só. Ela sou eu, me vejo nela. O segundo momento é
ela é próxima de mim. Dá para ter filho, vai vir o Caim, o Abel, o Sete, não sei o que lá. Ela é meu próximo. O próximo momento esse aqui é o outro. O próximo momento esse é diferente da gente, hein? Ele é outro esquema. E o último estágio, ele é meu inimigo. No momento que, eu sei que está muito teológico, mas veja, no momento em que nós vivemos agora, as pessoas se definem por times. Tipo, se você votou no Lula, então você não pode ser salvo. Você é de outro time. Você é o inimigo. Se você votou no Bolsonaro, então você é do Satanás. Não é assim que as pessoas dividem? Se você gosta de não sei o que lá, do Palmeiras, então como assim do Palmeiras? Se você é arminiano, como assim você é arminiano? Se você é tal... É assim que a gente vê. Primeiro, ele sou eu. Depois, ele é o próximo. Depois, ele é o outro. Depois, ele é o diferente. Se ele é o diferente, ele é meu inimigo. Ele é meu inimigo. Ou seja, uma alienação se instaurou entre nós. Num mundo onde cristãos evangélicos aplaudem a guerra de Israel contra não sei quem, a gente olha e fala assim, está todo mundo perdido, está todo mundo aplaudindo uma guerra. Onde um está matando o outro. E o nosso Salvador é o príncipe da paz. Eu falo assim, então peraí, o que está acontecendo? Aí pegaram um corte meu falando de alguma coisa em algum lugar que eu fui, e aí todo mundo caindo de pau, esse pastor é de direita, outro fala que eu sou de esquerda, esse é contra Israel, eu sou a favor de Israel, esse não conhece Israel, esse não sei o quê. Quer dizer, essa é a alienação causada pelo pecado, onde um não se vê mais no outro, onde um se esconde do outro. Essa é uma alienação e, por definição, é a mãe de todas as guerras. A alienação é a mãe de todas as guerras. Seja guerra econômica, seja guerra social, seja guerra bélica, seja guerra pessoal, seja guerra emocional, seja guerra religiosa, seja guerra racial, seja xenofobia, seja segregação de classe, seja o que for. Tudo isso começa quando o pecado entrou e nós nos alienamos. E um enxerga o outro como rival e não como irmão. Quando você vê a guerra na Ucrânia, tudo era União Soviética, até agora, pouco tempo atrás, até a década de 80. Aí um pega um tanque e mira para a cara do outro e aperta, pá! Mas vocês não é o mesmo, como é isso? Por conta da Crimeia, por conta de não sei o quê, por conta... Guerra. Todas as guerras são fruto da alienação. E o que é alienação? No primeiro estado, não vou me esconder. O que o pecado gerou? Primeira informação é que eles começaram a tapar a nudez. Eu não sei o que eu posso expor, eu não sei a quem eu estou expondo, não sei o que você vai fazer com essa informação. Lembra que eu disse, quando a gente vai começar a namorar, o que você começa fazendo? Abrindo o jogo. Você começa mostrando sua história, quem é você, sua origem, o que você gosta, o que você não gosta, o que você... Agora, quando entra o pecado, o que você faz? Você se fecha. Abriram-se então os olhos, eles perceberam que estavam nus e começou a se esconder um do outro. Porque o Adão não sabe mais o que ele está mostrando e o que ela vai fazer com aquela informação. E quem é ela mesma. E ela também não quer mais se mostrar para o homem, porque o que ele vai fazer com aquela informação e quem é ele mesmo para ver o que ele está vendo. E essa é a nossa natureza caída. Essa é a nossa natureza caída. Todo mundo aqui esconde. De mim ao último. Porque se todos soubessem tudo sobre todos, ninguém pegava na mão de ninguém.
Todas as guerras são frutos da alienação causada pelo pecado. Conta-se que o Einstein, sabe que o Einstein era judeu, né? E aí, quando ele foi para os Estados Unidos, aí precisou preencher o application, o formulário, lá pro visto lá e tal. E lá, pelas tantas, até tempos atrás, quem tem pelo menos uma meia dúzia de cabelo branco vai saber isso. Antigamente, qualquer formulário que você preenchia, perguntava a sua raça. Lembram? E aí lá, perguntava no formulário, raça. Aí ele escreveu assim, raça humana. Porque não tem outra raça, né? Que outra raça tem? Eu sou da raça humana, meu amigo. Porque tem a raça humana, tem os anjos e tem os ETs. Os ETs a gente não sabe se existe. Tem quem acha que existe, tem quem acha que não existe, não tem como a gente saber. Tem os anjos. Eu não estou longe de ser um anjo. Então eu sou da raça humana, meu amigo. Eu sou da raça humana. Essa divisão do ser humano em raças é guerra. Essa divisão do ser humano é guerra. Qualquer divisão é guerra. Qualquer divisão é fruto da alienação. E a alienação é causada na queda, na ruptura. Nós cristãos proclamamos, entendemos que quando o pecado entrou no jogo, entramos em estado de conflagração, de alienação, e estamos em guerra. Por isso a gente não confia no outro. Por isso eu disse, acho que na última quinta que eu preguei aqui, a gente paga a terapia para mentir para o terapeuta. Porque você não vai se abrir. Eu vou falar tudo. Calma aí, eu vou vendo aqui até onde eu posso ir. Por isso você tem o seu melhor amigo que não sabe tudo. Você marca o gabinete com o padre, com o pastor, e não fala tudo. Você se mostra. Da sua nudez, você mostra o que você acha que a pessoa precisa saber. E esse é o estado de alienação que o pecado nos deixou. Que é legado do pecado. E como legado, passamos a não confiar no outro. Passamos a se proteger do outro. Passamos a mentir para o outro. E passamos a enganar o outro. Passamos a fingir para o outro. E passamos a disputar com o outro. Por isso entra a guerra. Aliás, todas as ciências que trabalham bem-estar trabalham basicamente para resolver o estado de alienação. Mesmo que eles não saibam. Porque você vai para terapia, o cara não é holística, o cara é ateu e é psicólogo, mas ele vai tratar o quê? A alienação. Ele não sabe que ele está tratando isso, mas por que fulano fez isso comigo? Por que eu fiz isso com fulano? Por que meu pai me violentou? Por que a minha mãe me batia? Por que eu fui... Isso é o estado de alienação. Ele não sabe que ele está tratando isso, mas é isso que ele está tratando. A pessoa precisa de ajuda para entender o que sofreu, ou por que sofreu, ou por que fez o outro sofrer. E para entender como a pessoa age e reage diante do sofrimento, aí tem as ciências. Aí tem a psicanálise, tem as abordagens, tem a abordagem mais humanista, tem a abordagem mais não sei o que lá, para entender o quê? O que a alienação está causando em mim. O ser humano horrível que eu me tornei e o que o ser humano horrível fez comigo. Essa é a síntese. Por isso a gente conversa com várias ciências, porque a alienação nos transformou em pessoas horríveis. Todos nós temos o potencial para sermos horríveis. O fato dos seres humanos serem alienados de Deus e do semelhante é fruto do pecado e terem se tornado inimigos entre si e passar a se agredir mutuamente. Cara, pensa isso. Você vai lá e posta alguma coisa na rede social, já aparece. Você está louco. Peraí, você entendeu o que a pessoa falou? Você conhece a pessoa? Aí está o diálogo da teologia com as outras ciências, que tentam entender o fenômeno humano com as suas implicações. Mas para nós isso está resolvido. E aí, só para não ficar sem pé nem cabeça no fim, eu pararia aqui por conta do horário, mas me permita aí uns 5 minutos.
para o último ponto, pelo menos, que era o principal. Terceiro, Jesus Cristo é a revelação de Deus como Ele é e do ser humano como ele tem de ser. Quando Jesus chegou, Ele apresentou Deus para nós como Ele é e apresentou o ser humano para nós como o ser humano tem que ser. Porque nessa guerra da alienação, onde eu mostro quem eu não sou, onde eu escondo quem eu sou, chega Jesus. E o Verbo, aleluia, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ou seja, quem é Jesus? Nós sabemos que a Trindade é uma comunhão de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Pois é, a Trindade tem um representante legal. O representante da Trindade é Jesus Cristo. Ele é o rosto da Trindade. E essa informação está em João capítulo 1, versículo 18. Desculpa, não está aí no sermão. João 1, 18. E João 1, 18 diz assim: ninguém nunca viu Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem revela Deus. Que loucura é essa? Que versículo é esse? Ninguém nunca viu a Trindade, mas um deles revela a Trindade para nós. Então, Jesus é Deus se apresentando à humanidade. Porque o que a gente tinha antes da encarnação de Cristo é revelação de Deus através dos profetas. E a revelação de Deus através dos profetas, não confunda, a gente faz teologia e a gente acaba confundindo, se achando. A revelação de Deus não é, a maior parte da revelação, talvez 80% ou 90% do que está revelado na Bíblia, não é sobre como Deus é, mas sobre como o homem tem de ser. O tempo todo Deus está falando, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você não pode ser isso, eu não quero que você faça assim, eu não quero, é isso a Bíblia. Mas aí chega o momento da encarnação do Cristo. O momento do Verbo se fazer carne. E aí Jesus é Deus se apresentando. É Deus entrando na história. É Deus entrando no tempo, no contínuo, no espaço e no tempo. A profecia do nascimento de Jesus lá em Isaías 7, diz assim, 7, eu acho que é versículo 14. Eu não sei se é o 7. Mas que a virgem conceberia, é isso mesmo, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Eu sei que Emanuel virou um nome, né? Não é que é seu nome, Emanuel. Emanuel vira apelido de Mané. Tudo bem. Só que, na verdade, essa é uma palavra composta em hebraico. Essa palavra é Immanuel. Immanuel. O El, em hebraico, o El, é Deus. E o Imanu, a terminação em U em hebraico, o sufixo, tem a ver com a coletividade. Como é que fala eu em hebraico? Ani. Como é que fala nós em hebraico? Anarnu. Não sei se, enfim, mas o U é a coletividade. Immanuel significa o El junto com a gente. Deus no meio de nós. Deus no meio de nós. Eu nunca fui católico, mas quando minha mãe me levava à missa, eu me lembrei quando eu fiz teologia depois, quando eu fiz hebraico depois, que toda vez que o padre falava, o Senhor é convosco, todo mundo falava, Ele está no meio de nós. Por quê? Porque Deus se apresenta à humanidade a partir da encarnação de Jesus Cristo. Ele está no meio de nós. Ele é o Verbo que se encarna. Deus se apresenta à humanidade a partir da pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós
falou, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, enfim, falou nesses últimos dias por meio do Filho. Jesus revela Deus. A Trindade tem um representante legal, e o nome dele é Jesus. E ele vem à Terra na encarnação, sendo o grande modelo. Por quê? Porque ele nos revela como Deus é. E ele nos revela como o homem tem de ser. Um dos versículos que eu mais gosto quando falo da pessoa de Jesus, da revelação de Jesus, é Atos 10, 38. Eu sei que não está no Evangelho, mas Atos 10, 38 é um versículo lindo. Ele fala assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Então Jesus é a revelação de Deus como ele é. Deus é assim, ele é bom. Como eu sei disso? Por causa de Jesus de Nazaré. Deus é justo. Como eu sei disso? Por causa de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré é Deus conosco. Ele está no meio de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só que ele também revela o ser humano como ele tem de ser. Ele mostra Deus como ele é, e mostra o homem como ele tem que ser. Por isso, olhando para Jesus, nós aprendemos a ser gente, do jeito que Deus quer que a gente seja. Olhando para Jesus, nós aprendemos como Deus é. Deus é bondoso, misericordioso, caridoso. E olhando para Jesus, nós aprendemos como o homem tem de ser. O nosso modelo é Jesus de Nazaré. Porque ele manifesta a possibilidade de sermos um com Deus de novo. Ele manifesta a possibilidade de perdoar de verdade. Sabe por que a gente não perdoa de verdade? Porque não temos Jesus como modelo. Porque Jesus como modelo, lá na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem. Quando a gente está em Cristo, para a gente perdoar, a gente tem que ter bons motivos. Você pecou contra mim? Pequei. Me convença que eu tenho que te perdoar. Vamos lá, me mostra. Eu quero ver nos fatos. Eu vou te dar uma oportunidade, mas a partir de hoje tudo vai ser diferente. Eu vou te dar uma chance, mas a partir de hoje você não tem mais a senha. Eu vou te dar mais uma chance, mas a partir de hoje eu estou de olho. Eu te perdoo mais, eu te perdoo se, eu te perdoo quando, eu te perdoo porém, eu te perdoo mais. Não é esse o perdão que a gente oferece? É ou não é? Aí entra Jesus. Na cruz ele está morrendo. Era calor aquele dia. O sangue escorria da sua testa. Moscas. Sabe quando a mosca fica atrapalhando, você quer fazer assim? Ele não podia. Dores lancinantes. E na cruz Jesus inaugura um outro jeito de pedir perdão. Ou melhor, de liberar perdão. Ele fala assim para o Pai, Pai, vamos perdoar essas pessoas. E nós não vamos perdoá-los porque eles são bons. Porque eles não são bons. Então vamos perdoá-los. Apesar. Não vamos perdoá-los porque eles estão jurando que nunca mais vão fazer. Porque eles vão fazer. Mas nós vamos perdoá-los. Nós vamos perdoá-los não porque eles estão arrependidos. Porque eles nem estão. Eles estavam xingando Jesus. Ninguém ali estava arrependido, não. Mata ele, solta Barrabás, não sei o quê. E Jesus é o modelo. Ele é o grande modelo. Ele mostra para você Deus como Ele é. E você como você deveria ser. E Ele diz, vamos perdoá-los porque eles não têm noção da bobagem que eles estão fazendo aqui. Do erro que eles estão cometendo. Você está entendendo
que olhando para Jesus, a gente aprende a ser gente de outro jeito. A gente aprende a ser gente de outro jeito. A gente aprende superação. A gente aprende altruísmo, a gente aprende perdão, a gente aprende graça, a gente aprende comunhão, a gente aprende... Por quê? Eu falei 5 minutos, já deu. Porque Jesus Cristo é a revelação de Deus como Ele é. E do ser humano como tem de ser. Pastor, eu estou impactado com isso, o que eu faço? Olhe para Jesus de Nazaré. Ele é o modelo supremo. Olhe para Jesus de Nazaré. Como que eu faço para olhar para Jesus de Nazaré? Pega a sua Bíblia e leia Jesus de Nazaré. E veja quem é a pessoa de Jesus. Como ele lida com os amigos. Como ele lida com os falsos. Como ele lida com os inimigos. Como ele lida com Deus o Pai. Como ele lida com os demônios. Como ele lida com a vida. Como ele lida com o pobre. Como ele lida com o rico. Como ele lida com a dor. Como ele lida com a enfermidade. Como ele lida com a traição. Como ele lida com a decepção. Como ele lida com tudo. Porque em Jesus você tem a revelação de Deus como é, e do homem como tem de ser. Então você tem de ser um homem como Jesus, porque o nosso modelo se chama Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.